Irmãs, bom dia, que a graça e a paz seja com todas. Amém. Vamos começar então a nossa lição. Creio que os textos já tenham sido distribuídos aí. Vamos abrir as nossas Bíblias então no livro do Êxodo. Nós vamos continuar hoje, depois de 2 semanas de pausa aí. Nós vamos continuar a exposição dos 10 mandamentos. Então vamos ler Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o versículo 11. Livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Esse é o 4º mandamento que nós vamos começar a estudar na manhã de hoje, se Deus permitir. Êxodo 20, de 8 a 11. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos esses 4 versículos então. Vamos lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Vamos fazer uma oração? Vou convidar a nossa irmã Mariane, que faça uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar hoje a análise do 4º mandamento. Já estudamos 3 mandamentos aí da lei moral e nós vamos começar o 4º mandamento hoje. Antes de nós começarmos, irmãs, 2 avisos aqui. Se você estiver percebendo alguma coisa estranha em mim, eu estou um pouco gripado, a minha voz está diferente e o meu óculos quebrou ontem. Isso aqui é o meu óculos velho, certo? Ele está tão arranhado que era quase melhor eu estar sem. Então, se você estiver achando minha imagem um pouco estranha hoje, é por isso, tá certo? Ontem meu óculos quebrou, tá bom? Ainda bem que tem o velho, né? Muito bem. Então hoje nós vamos analisar o 4º mandamento, irmãs. Nós vamos ver como basicamente eu tenho feito em 3 partes. Nós não vamos esgotar o mandamento hoje, porque ele tem algumas nuances interessantes, né? Até pela leitura nós vimos aqui que ele é mais longo, né, do que os precedentes, principalmente do que os que vêm depois. Mas nós vamos ver 3 coisas hoje, então, sobre o 4º mandamento. Primeiro, uma introdução, onde nós vamos conceituar o que é que o Senhor ordenou aqui na lei, na tábua da lei de Moisés, ao prescrever este 4º mandamento, esse mandamento da lei. Depois nós vamos ver algumas objeções, certo, que existem ao 4º mandamento. E por último, nós vamos estudar a questão daí fixar a questão da perpetuidade do 4º mandamento. Então hoje nós vamos ver apenas um aspecto do 4º mandamento, tá certo, irmãs? Que é a sua perpetuidade. Nós vamos afirmar aqui, de acordo com os nossos símbolos de fé e de acordo com aquilo que a nossa igreja crê, que o 4º mandamento ele é um mandamento perpétuo. Ele não se limitou à antiga administração do pacto, ao Velho Testamento, em outras palavras, mas ele perpassa até a nova aliança, portanto, como um mandamento perpétuo, tá certo? Na outra semana nós vamos ver um outro aspecto do 4º mandamento, talvez em 3 semanas nós cobrimos aí muito do que nós vamos ver, até porque esse é um tema que as irmãs já conhecem, né? Nós já conhecemos o que é que a nossa igreja crê sobre o 4º mandamento. Será que eu estou gripado ou não? Só um pedaço, né? Muito bem, muito obrigado. Então nós vamos começar conceituando um pouco do 4º mandamento, tá certo? Bom, a primeira coisa a anotar é que esse é o primeiro mandamento positivo, né?
Os mandamentos anteriores, muitos dos posteriores também, eles vão aparecer de maneira negativa, no sentido de que eles trazem proibições. Então, não farás isso, não farás aquilo outro. Então, até agora nós vimos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E o último mandamento que nós vimos, o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, veja que dos 10 mandamentos, apenas 2 aparecem numa forma verbal positiva, que é esse mandamento, guarda, então faça isso, guarde o dia de sábado, o dia de descanso. E o próximo mandamento também, ele é um mandamento positivo, né? Honra pai e mãe. Todos os outros aparecem na forma negativa, mas esse é o primeiro mandamento positivo, tá certo? Uma coisa importante, irmã, sobre esse quarto mandamento é o conceito da palavra que nós encontramos aí como sábado. Veja aí o versículo 8, quando a lei diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, tá certo? Lá em Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos encontrar, ao invés de lembrar, nós vamos encontrar a expressão guardar. Então lá na repetição da lei, Moisés vai dizer guarda, aqui ele diz lembra. E é importante essa palavra lembra, daqui a pouco a gente vai citar por quê. Ou seja, guarda ou lembra do dia de sábado. E o que é que significa sábado? A palavra sábado vem de uma palavra hebraica chamada Shabá, né? Que significa descanso, eu coloquei aí, descansar, folgar, feriar, que é de onde vem a nossa palavra feriado, né? Feriado são férias pequenas, é um dia em que a gente para, né? Então, feriar ou cessar. Esse é o sentido da palavra sábado. E aqui a gente já consegue fazer um link, né, com o que nós lemos aqui no mandamento. Você perceba que Moisés ordenou que o povo descansasse porque primeiro Deus descansou. Agora a pergunta é, o descanso de Deus foi resultante de algum cansaço nele? Não, né? Obviamente Deus não se cansa, Ele não se fatiga. Mas a gente percebe isso na palavra. O sentido de descansar é de parar uma obra, é de interromper uma obra por um determinado tempo. E foi isso que o Senhor fez. Ele trabalhou durante 6 dias na criação do mundo e depois ele cessou essa obra. Ele descansou dessa obra, nesse sentido, de folgar dessa obra por um dia. Por que é importante a gente perceber isso, irmãs? E eu vou deixar isso de maneira mais clara, talvez lá no terceiro estudo, quando nós vermos a passagem do 7º dia para o 1º, na Nova Aliança. Mas por que desde já é importante a gente entender isso? Porque o sentido primário da palavra sábado não é 7º dia. O sentido primário da palavra sábado é dia de descanso. Mas o sentido primário, o primeiro sentido dele não é 7º dia. E qual é a relevância disso para o nosso tempo? Porque existe uma agremiação que se intitula cristã, que são os adventistas, que olham para o texto e percebem que o texto diz, guarda o dia de sábado, e eles percebem que um dos dias da nossa semana se chama sábado, logo nós temos que guardar esse dia. Então esse é um dos pontos de disputa entre adventistas e nem só os protestantes, mas os romanistas também, os adventistas são praticamente sozinhos nesse caminho da guarda do 7º dia. E a falha deles é não perceber, entre outras coisas, que a palavra sábado não tem como seu sentido primário o 7º dia, mas sim como dia de descanso. Tanto é que nós vamos ver que outros dias no Antigo Testamento, que não eram o 7º dia da semana, também são chamados de sábados. A gente vai encontrar lá nos profetas, Deus dizendo assim, vocês não guardam meus sábados. Não era só o 7º dia, eram vários dias em que o povo era ordenado a descansar, tá certo? Então, o sentido primário não é de 7º dia. Tanto é que a gente vai ver que o sábado até tem uma forma verbal, mas isso fica para um momento posterior, certo? Mas o sentido primário de Shabá, de sábado, é esse, descansar, folgar, feriar ou ainda cessar, tá certo? Então, qual é a prescrição aqui do mandamento, né, que nós encontramos aqui em Êxodo 20 e que vai ser repetido lá em Deuteronômio 5, de 12 a 15. Esses dois textos a gente não vai ler. Mas, basicamente, a prescrição que o Senhor deu foi que o povo se lembrasse, que é a expressão que a gente encontra aqui em Êxodo 20, ou guardasse, que é a expressão que você vai encontrar em Deuteronômio 5, um dia em cada 7 da semana. Então, basicamente, irmãs, o preceito moral do quarto mandamento é esse, é que o homem deve guardar para Deus, deve separar para Deus um dia a cada 7 da semana, tá certo? Esse é o preceito moral, tá bom? Esse dia, esse sábado, ele é chamado de sábado do Senhor. A gente vai começar a estabelecer alguns pontos aqui. Então,
Vamos ler esses textos aí, quem pegou os textos. A pessoa que pegou Êxodo 20, acho que Êxodo 20, 10 eu não distribuí, porque a gente acabou de ler. Mas Levítico 19, 30, Levítico 26, verso 2 e Apocalipse 1, 10. Então, esses três textos, quem já achou, pode ler. Ou melhor, quem pegou esses textos pode ler. Atenção para a expressão, meu sábado, certo? 26, 2. Quem achou? Ok, mesma expressão, meu sábado. E aí vejam, a gente já estabelece aqui um ponto. Esse dia que o povo deveria parar de trabalhar, que a gente lê aqui na lei, eles não deveriam fazer trabalho nenhum, não deveria ser simplesmente um dia de cessação do trabalho. Isso não era tudo o que o mandamento significava. Mas esse dia ele é considerado por Deus como um dia dele. A gente já quase que chega naquela expressão que a gente conhece hoje como dia do Senhor. Mas veja que a ideia já aparece no Antigo Testamento. Vocês vão guardar meus sábados, e vão reverenciar o meu santuário. O mesmo linguajar vai ser empregado pelo apóstolo João lá no livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 1:10 aí, por favor, quem ficou com esse texto, leia. Veja, João recebe a sua revelação do Apocalipse, né, no primeiro dia da semana, e ele chama esse dia de dia do Senhor. Veja, irmãos, há uma coisa muito importante que a gente precisa considerar sobre a Bíblia. A Bíblia possui um vocabulário próprio, tá certo? Especialmente quando nós falamos do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por 9 autores, certo? 9 homens escreveram o Novo Testamento, dos quais 8 eram judeus. E certamente o autor do livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus, era judeu também. Então eles retiram o seu vocabulário, irmãos, do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele retira o seu vocabulário do Antigo Testamento. Por exemplo, quem estava aqui na quinta-feira, eu não estava, mas acompanhei uma parte, o tema foi o batismo, né? Foi o batismo. E uma das disputas entre, por exemplo, batistas e presbiterianos diz respeito à forma do batismo, se é por imersão ou por aspersão. E qual é um argumento muito usado pelos batistas? A palavra grega para batismo, que é baptizo, o verbo, ele na literatura grega significa afundar, imergir. Mas o problema é, a Bíblia ela não retira o seu vocabulário da literatura grega, ela retira o seu vocabulário do Antigo Testamento. Porque é uma unidade entre o Antigo e o Novo. E no Antigo Testamento, qual é a ideia que nós encontramos? Ablução, aspersão. Você não vai encontrar... Como era que o sacerdote declarava o perdão dos pecados? Aspergindo sangue sobre o cordeiro. Não era afundando o cordeiro em sangue. Então, não que isso seja uma coisa essencial, mas é só um exemplo de como o Novo Testamento, irmãos, retira o seu léxico, seu vocabulário do Antigo. Tá certo? O Novo do Antigo. Então, quando João aplica a palavra dia do Senhor, ele não está fazendo isso de maneira aleatória. Ele retira essa ideia do Antigo Testamento, já que alguns dias no Antigo Testamento eram chamados de dia de Deus, dia do Senhor. Então, ele faz o link aqui entre uma coisa e a outra, o que já é para nós aí uma dica, uma pista dessa substituição do 7º dia pelo primeiro na Nova Aliança, tá certo? Então nós já vimos algumas coisas aqui, tá certo? Sábado significa descansar, folgar, feriar, né? A prescrição era que o povo guardasse um dia a cada 7 da semana para o Senhor Deus, e esse dia deveria ser considerado como um dia de sua propriedade, um dia de Deus. Então vejam, mais alguns aspectos que é importante a gente considerar sobre o 4º mandamento. O primeiro deles é que o 4º mandamento ele é central na lei. Eu tentei colocar isso, irmãs, eu tentei trazer uma imagem que deixasse isso mais visível, mas eu não consegui encontrar. Mas se você está com a Bíblia aberta em Êxodo 20, eu peço que você olhe para o texto aqui, porque eu acho que a gente vai conseguir, talvez, visualizar isso até de maneira, na nossa tradução mesmo, no português. Você deve perceber o seguinte, que até o 4º mandamento, os 4 primeiros mandamentos, eles são maiores. Você percebeu isso? Eles têm uma elocução maior. Eles têm mais palavras. Ao passo em que os 6 últimos, de maneira geral, talvez com exceção do 5º mandamento, eles são menores. Então, antes do 4º mandamento, você tem 3 mandamentos,
e depois dele você tem 6. Mas como os 3 primeiros são maiores e os 6 últimos são menores, eu não sei se você consegue perceber aí na sua Bíblia, mas se você selecionar com o dedo aí o 4º mandamento, você vai perceber que ele fica exatamente no meio dos 10 mandamentos. Você conseguiu perceber isso? Se você colocar o dedo, você vai ver que ele fica exatamente no centro do parágrafo. Eu tentei encontrar essa imagem no original, né, no hebraico, mas não consegui encontrar. Mas esse é um fato, irmãos, esse é um dado importante. Deus escolheu colocar esse mandamento exatamente no centro do decálogo, porque ele realmente tinha um caráter central na lei moral, na aliança de Deus com Israel. Tanto é que muitas vezes o 4º mandamento, o dever de guardar o dia de descanso, ele vai ser designado como uma representação da própria aliança de Deus com o seu povo, tá certo? Então, nós vamos ler mais alguns textos aí. Êxodo 31, 13. Quem pegou esses textos, por favor, já vá localizando. Êxodo 31, 13. Neemias 9, 14. Ezequiel 20, 12 e 22, 8. Isso. Então veja, esse é um texto importante. Moisés diz, vocês vão guardar os sábados porque eles são, qual é a palavra? Sinal entre mim e vós. O 4º mandamento, o dia de sábado, ele era um sinal visível. A gente quase que pode dizer que era um sacramento, muito embora essa palavra não seja própria, mas ele era um sinal visível da aliança entre Deus e Israel. Então essa ideia vai aparecer nos outros textos. Neemias 9, 14. Nove, 14. Lê de novo, por favor. Acho que eu perdi alguma parte. Então. Isso, é esse mesmo. Então veja que no começo ele diz teus santos sábados, depois ele diz preceitos e leis. Ou seja, o sábado ele é retirado como um símbolo de toda a lei, como representando toda a lei que Deus deu ao seu povo. Por último, eu acho que eu coloquei no mesmo papelzinho, Ezequiel 20, 12 e 22, 8. Isso. Então vejam que a mesma ideia aparece. O sábado, o dia do Senhor, como um sinal da aliança entre Deus e o seu povo, tá certo? Mas essa relação entre o dia que o povo deveria guardar e o próprio pacto, né, de Deus com o seu povo é uma relação interessante. Na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mais de uma vez, o pacto de Deus com o seu povo vai ser simbolizado, vai ser retratado de maneira simbólica na figura de um casamento. Isso aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos encontrar Deus se colocando como o marido de Israel, e no Novo Testamento isso vai acontecer a mesma coisa. Como é que a igreja é chamada em relação a Cristo? De sua noiva. E por que eu estou trazendo essa imagem? Porque a ideia de haver essa prescrição de um dia faz todo sentido dentro dessa imagem de um casamento, de uma aliança. Vejam só, as irmãs aqui que são casadas. Existe um pacto, uma aliança entre esposo e esposa, não existe? Correto? Uma aliança, um pacto. Ninguém discorda disso, não é isso? Vejam, dentro desse pacto existem diversas obrigações. Muitas obrigações, fidelidade, sustento, coabitação, muitas delas. Mas há uma obrigação, há um compromisso que marido e mulher devem ter entre si, que é especialmente mais, vou colocar nós três aqui, eu, Lucas não é casado, mas ele contra a parede aqui. Existe um dever do casamento que é especialmente não cumprido muito pelo homem e que a mulher cobra muito. Veja só, não é muito comum que as esposas digam assim, você não me dedica tempo. Uma das obrigações do casamento é que as duas partes dediquem tempo um ao outro, não é isso?
tempo de comunhão, de conversa, de intimidade. Vejam, a gente pode localizar o quarto mandamento exatamente como essa obrigação entre o esposo, o Senhor e sua esposa, a igreja. Que eles dediquem tempo um ao outro. Um casamento onde as partes não dedicam tempo entre si, fatalmente passará por problemas. E como há um casamento, como há um pacto entre Deus e o seu povo, há também uma prescrição de que a noiva se desfaça de suas obrigações ordinárias e dedique tempo ao seu esposo. Então, a razão de ser do quarto mandamento é essa. É que o Senhor deseja que aqueles que têm pacto com Ele lhe dediquem tempo. Aqui, irmãs, vejam, quando a gente trata desse tipo de assunto, é muito comum a gente começar a entrar em certos temas espinhosos e lidar com muito da nossa malquerença em não querer obedecer à lei de Deus, né? Mas vejam bem, irmãs, por mais que nós dediquemos tempo a Deus durante a semana, como eu sei que vocês fazem, por mais que nós busquemos a Ele todos os dias, leiamos a Bíblia, oremos, a gente sabe, irmãs, é algo auto-evidente que isso não é suficiente. Isso não é suficiente, a palavra é essa mesmo. É necessário que nós dediquemos um dia de fato a isso, ao cultivo do relacionamento com Deus. Deus, em sua sabedoria, sabendo disso, sabendo que nós, não fosse o mandamento dele, iríamos dedicar toda a nossa vida ao trabalho e nos esqueceríamos dele, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele determinou então que seu povo lhe separasse um dia dentre 7, exatamente para viver a comunhão desse pacto. Então ficou claro aqui qual é a relação entre pacto e o tempo. O quarto mandamento é exatamente a ordenança de que as partes desse pacto dediquem tempo um ao outro, tá bom? Bom, o quarto mandamento também era um ilícito civil, né, no Antigo Testamento. Isso aqui não perpassa para a nossa época. Mas vamos ler esses textos aí. Êxodo 31:14, 35:2 e Neemias 15. Eu acho que eu só botei os de Êxodo. Êxodo 31:14 e 35:2. Ok. Quem profanar o sábado, morrerá. Será a prescrição da lei civil. Lembra daquela tripartição que nós vimos? Lei moral, cerimonial e civil. Esse é um artigo da lei civil. Quem profanasse o sábado, e a gente vai encontrar isso em Neemias, né? Que as pessoas estavam trabalhando no sábado e foram punidas de maneira civil por isso. A lei determinava que quem profanasse o sábado morreria. Muito embora isso não perpasse a nossa época, serve para mostrar como Deus levava a sério isso, que o povo de fato guardasse o dia em seu louvor, em dedicação a Ele, naquele período, como também acontece hoje, tá certo? Vejam, além de ser um dia de descanso, né, nesse sentido de cessação, de feriar das obrigações ordinárias, progressivamente, né, à medida em que a revelação foi progredindo, esse dia também começou a ser visto, já no Antigo Testamento, como um dia de devoção espiritual a Yahvé, a Deus. Então, inicialmente, quando nós encontramos as primeiras referências ao sábado no Antigo Testamento, o aspecto que é enfocado é o aspecto do descanso, da cessação do trabalho. Mas à medida em que nós progredimos, nós vamos vendo cada vez mais que esse dia era também um dia de culto. Era também um dia de devoção espiritual, de práticas espirituais que o povo praticava. Então nós vamos ver alguns exemplos aí. Esse a gente não vai abrir, mas o Salmo 92, por exemplo, ele é um salmo, talvez você não saiba disso, ele é um salmo que foi escrito para ser cantado no sábado, especificamente no sábado. Então a gente já conclui uma coisa, os judeus entendiam que o sábado era um dia especial de cantar louvores a Deus. Isso é uma devoção espiritual. Alguns outros textos vão ser mais claros. Então, quem ficou com esses textos, abre e leia. Números 28, 9 e 10. Nós vamos ver que sacrifícios eram oferecidos a Deus no sábado. Oi? Sim, verdade. Leia, por favor. Quem trabalhar no sábado morrerá. Ok. Então era um dia de cessação do trabalho.
Pensando na devoção, então, vamos lá. Números 28, 9 e 10. Eu acho que o próximo texto agora é Isaías 1,13, 2 Reis 4, 23 e Lucas 4, 16. Então, nessa ordem aí, quem for abrindo, quem for encontrando, leia. Começando por Números 28, 9 e 10. Ok. Então deveria haver oferecimento de sacrifícios no sábado. Há um detalhe interessante sobre esse texto. Não sei se você percebeu durante a audição da leitura. Mas no Antigo Testamento, irmãs, havia diferentes tipos de sacrifícios. Os mais conhecidos são os sacrifícios pelos pecados. Mas havia outros tipos de sacrifícios. Por exemplo, o texto menciona aí que deveriam ser feitos sacrifícios de libação. Por que é importante a gente perceber isso? Porque a lei determinou que o povo oferecesse a Deus sacrifício no sábado, não como perdão de seus pecados, mas como louvor a Ele. Então veja que a ideia é de culto. Ok? Esse detalhe é interessante. Eram ofertas de libação a Deus, de oferta a Deus. O que é que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo? Que ele oferecia o seu corpo a Deus como libação, ali perto de ser martirizado, como oferta a Deus. Então, sacrifícios deveriam ser entregues todos os sábados. Próximo texto, eu acho que é Isaías 1,13. Não continuei a fazer ofertas santas, pois incenso é para minha abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vejam, esse é um texto do profeta Isaías de condenação contra o povo de Israel, mas que nos permite ver algumas coisas que eram praticadas no sábado. Veja que ele fala de festas, lua novas, sábados, isso vai aparecer lá em Colossenses também, e ele vai dizer que havia convocação. Percebeu isso? Convocação. O povo era convocado para adorar a Deus. Havia um artigo da lei, irmãos, que às 5 horas da tarde do 6º dia, tocava-se uma trombeta. O trabalho deveria ser cessado. E às 5 horas da tarde do outro dia, a mesma trombeta era tocada. Havia finalizado o dia do Senhor, o trabalho poderia retornar. Qual é a ideia da trombeta? O povo é solenemente convocado. Para quê? Para uma congregação. Não tem essa palavra aí? Ajuntamento, congregação. Então veja que havia prestação de sacrifícios, mas havia também ajuntamento. Ajuntamento solene. Não é a mesma coisa que acontece no domingo? Nós somos convocados para um ajuntamento solene, para uma congregação solene. Então comece a perceber a identidade aí fundamental entre o que acontecia na antiga administração do pacto e também o que continua ocorrendo na nova administração. 2 Reis 4, 23. Esse texto é interessante. Veja, qual é o contexto aí? A sunamita quer procurar o profeta Eliseu para obter dele alguma profecia, alguma revelação. E aí ela comunica ao seu esposo que ela iria mandar um criado procurar Eliseu. O que é que o esposo responde? Hoje não é nem festa, que eram os feriados anuais, nem lua nova, nem sábado. Ela diz, não faz mal. O que é que a gente depreende aí? Que era costume do povo aos sábados procurar os profetas. Eu nunca tinha parado para perceber esse texto. Durante essa semana estudando foi que eu realmente nunca tinha percebido isso. Então vejam, havia sacrifícios, havia ajuntamento, havia profecia no sábado. Não é o que acontece hoje? Nós oferecemos sacrifícios de louvor no culto, nós nos ajuntamos e existe o quê? Profecia, adaptada ao contexto do Novo Testamento, obviamente. Então, fundamentalmente é a mesma coisa, tá certo? Acho que ainda tem um texto. Sim, Lucas 4,16, nós vamos ver que Jesus costumava ir à sinagoga aos sábados, certo? Lucas 4,16. Isso. Então, era costume de Cristo e dos judeus, aos sábados, reunir-se na
na sinagoga. Então, com isso, irmãs, nós vemos aqui, fizemos uma grande pesquisa, principalmente no Antigo Testamento, acerca de descobrir o que é que o sábado, o dia do descanso, significava para o povo de Israel. Era um dia de cessação das atividades e de dedicação desse dia a Deus por meio de devoções espirituais, né? Sacrifícios, reuniões, o ouvir das profecias dos profetas, enfim, tá certo? Então, arrematando ainda esse primeiro ponto, Calvino vai dizer o seguinte sobre o entendimento dele acerca do propósito do sábado. Ele diz assim, do quarto mandamento, né? O fim desse preceito, ele está falando do quarto mandamento, é que, mortos para nossas próprias afeições e obras, meditemos no reino de Deus e, instituídos por essa meditação, exercitemos as razões que provêm dele. Se a nossa santificação consiste na mortificação da própria vontade, já se vê apta a analogia do signo exterior, que é o dia, o signo exterior, com a própria realidade interior. Deve-se repousar completamente para que Deus opere em nós. Veja a relação aqui. Enquanto o povo de Deus descansa, Deus trabalha. Percebeu aí? Enquanto o povo de Deus descansa, Deus trabalha nele. Fazendo ceder nossa vontade, resignando o coração, abdicando os desejos da carne. Por fim, deve-se deixar de todos os encargos do próprio intelecto para que, operando Deus em nós, nele repousemos. Então, nas suas institutas, Calvino define o propósito do quarto mandamento dessa forma. É fazer, irmãos, com que a nossa natureza idólatra, a nossa natureza autossuficiente ceda diante da dependência de Deus. Esse é o propósito do quarto mandamento, irmãos. A nossa natureza nos impele a não querer descansar. Por quê? Porque nós somos idólatras. Nós queremos depender do nosso próprio trabalho. Nós queremos saber que somos nós que nos sustentamos. O quarto mandamento é exatamente uma intrusão no nosso calendário, nos obrigando a descansar para que nós saibamos que é Deus que nos sustenta e não o nosso trabalho. Para que a nossa idolatria ceda ante a provisão de Deus. Para que nós descansemos, a fim de que Deus trabalhe em nós. Ficou claro até aqui o propósito do mandamento? Charles Hodge, que é um conhecido teólogo presbiteriano que viveu no século XIX, ele, em sua teologia sistemática, ele lista 7 propósitos do quarto mandamento. Eu achei interessante e trouxe aqui para os irmãos. Primeiro, qual é o primeiro propósito? Será que dá para ler? Comemorar a obra da criação. A gente viu isso no mandamento, né? Qual era o fundamento da guarda do dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Veja o contexto aqui. A lei foi dada a Israel, sendo que Israel vivia no meio de várias nações que não conheciam a Deus. Então veja, o quarto mandamento era um testemunho para as nações do Deus verdadeiro, daquele que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então o primeiro propósito do quarto mandamento é comemorar a obra da criação. Segundo, vamos ler, preservar vivo o conhecimento do único Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, é fazer com que o único Deus, o vivo e verdadeiro, seja celebrado a cada 7 dias, a fim de que seu conhecimento, seu nome não se perca, tá certo? Terceiro propósito, vamos lá, conter a corrente da vida exterior do povo e fazer voltar seus pensamentos para o invisível e espiritual. Isso aqui tem a ver com o que eu falei antes. Um dos propósitos do quarto mandamento é interromper a nossa lida diária, fazendo-nos desviar os olhos daquilo que é meramente terreno, que é bom, que é útil, que é santo, mas que é meramente terreno e voltar nossos olhos para o que é invisível e espiritual. A gente não consegue fazer isso durante a semana, não adianta. A nossa semana ela é preenchida pelo trabalho e é necessário um dia em que a gente de fato pare de tudo quanto for possível parar e olhemos para as coisas espirituais, tá certo? Quarto propósito, dar tempo para a instrução do povo e para o culto especial e público de Deus. Então esse é um outro propósito do quarto mandamento. Não houvesse um dia de descanso, não haveria tempo suficiente para que nós cultuássemos a Deus, né? Pense, inclusive, no fato de que nessa época não havia energia elétrica, né? Então as pessoas não tinham como se reunir à noite, como nós podemos hoje, porque não havia luz suficiente. E mesmo no nosso tempo, imagine aí se o domingo fosse um dia de trabalho para todo mundo. Em que condições a gente se reuniria aqui para o culto?
todo mundo cansado, não é isso? Todo mundo sem condições de cultuar a Deus de maneira própria. Então esse é um outro propósito do quarto mandamento. Quinto, assegurar um repouso recuperador aos homens. Isso vai aparecer de maneira mais clara em Deuteronômio. Mas também é um propósito do quarto mandamento, conceder descanso. O homem precisa de descanso. Veja, nesse caso aqui, essa é uma aplicação que só vale para o homem, não para Deus. Mas por causa da queda, por causa do advento dos cardos e abrolhos da criação, porque nós nos cansamos e nos fatigamos, é necessário que haja um dia de descanso. Então, aqui inclusive, irmãos, há uma aplicação que a gente pode fazer aqui, acho que eu já posso fazer nesse momento. Vejam só, quando os fariseus acusaram Cristo de quebrar o quarto mandamento, naquela ocasião em que os discípulos de Cristo colheram espigas no sábado. Você lembra disso? Está narrado nos evangelhos sinóticos. Os fariseus acusaram Cristo de quebrar o quarto mandamento. Aí Jesus diz uma coisa interessante, que os sacerdotes trabalham no dia de sábado. Nem por isso eles quebram o quarto mandamento. Então, por que eu estou citando esse texto? Porque no nosso contexto, no contexto de igreja, existe uma pessoa, especificamente, cujo domingo é exatamente o seu dia de trabalho. Alguém consegue imaginar? O pastor. Então vejam, obviamente, o domingo não pode ser para ele um dia de descanso, já que é exatamente o dia em que ele tem que desenvolver suas atividades. Mas veja, por causa do princípio de que todo homem é merecedor de um dia de descanso, o que é que os conselhos das igrejas fazem? Estipulam um dia de folga para o pastor. Perceberam aqui como vai haver um cumprimento do quarto mandamento de maneira distinta em relação a ele. Então, em geral, a segunda-feira é o dia da folga pastoral. Porque por mais que no domingo, obviamente, ele tenha que exercer as funções dele, mas o princípio da necessidade de descanso também nos obriga a igreja a conceder um dia de descanso àquele que trabalha na obra de Deus. Porque esse é um dos preceitos e propósitos do quarto mandamento. Sexto, ser um tipo daquele repouso que se destina ao povo de Deus. O que é tipo? Tipo é prefigura, algo que anuncia antecipadamente. Vem da palavra grega typos, né? Então, o sábado, o dia do descanso, ele é um tipo, ele é uma prefigura do descanso que um dia nós teremos. Onde é que vai ser esse descanso? No céu, né? O céu, ele é descrito como um descanso. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele vai dizer isso. Ele vai fazer até referência lá ao que Deus disse a Israel no deserto. Como eles foram rebeldes, não entrarão no meu descanso. E por isso nós, crentes, precisamos ser perseverantes. Por quê? Porque se nós desistirmos no meio do caminho, nós também não entraremos no descanso. Então a analogia é essa. Então o sábado ou o domingo, o dia do Senhor, ele é uma prefigura, é um tipo do descanso que um dia nos será dado por ocasião da instauração da eternidade. Por último, sétimo, vamos ler? Distinguir o povo da aliança de entre todas as nações da terra. Então, apenas Israel guardava um dia, tinha um dia de descanso. As outras nações não tinham isso. Então, isso também servia como sinal da aliança, diferenciando a nação de Israel daquelas nações que estavam em volta deles. Então, aqui, irmãs, nós terminamos a introdução, que na verdade foi uma grande conceituação do quarto mandamento. Ficou claro até aqui? Consegui ser inteligível, né? Então, nós vimos os propósitos do quarto mandamento, tá bom? Bom, como nós não temos tanto tempo assim, nós vamos ver só agora algumas objeções que existem contra o quarto mandamento hoje e vamos responder de maneira bíblica e também confessional a essas objeções. O fato, irmãs, é que nem todas as agremiações cristãs pensam como nós. Existem alguns círculos cristãos que acreditam que o quarto mandamento manteve-se como vigente apenas no Antigo Testamento, apenas na antiga aliança, né, na antiga administração do pacto. E eles, então, vão dizer que na nossa era da história da redenção não há diferenciação nenhuma de dias. Não há um dia que deva ser destacado dos outros, mas todos os dias foram santificados. Então, é uma visão com a qual nós não concordamos, mas que nós precisamos considerar quais são os pontos levantados para verificarmos eles à luz do que a Escritura revela.
Então, quais são os principais argumentos nos nossos dias? E, na verdade, isso é uma coisa antiga. O próprio Charles Hodge, ele lista esses argumentos, isso no século XIX, argumentos contra a vigência, a perpetuidade do quarto mandamento. A primeira existe uma ausência de referência ou confirmação expressa do mandamento no Novo Testamento. Isso é verdade. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum mandamento dizendo que é necessário guardar um dia dentre 7. Isso é verdade. Mas a gente vai responder isso daqui a pouco. Mas desde já eu vou dizer uma coisa. Também não há nenhuma confirmação de não matarás no Novo Testamento. Não há. Jesus falou do ódio, mas não há nenhuma confirmação explícita de que não se deve matar ninguém no Novo Testamento. Não há confirmação do segundo mandamento no Novo Testamento. Então, por aí a gente já começa a ver que a coisa não é tão simples quanto se tenta vender, tá certo? Segundo argumento, existe uma distinção entre as alianças entre Israel e a igreja. Esse é um segundo argumento que é lançado. Eu vou explicar isso de maneira um pouco mais detalhada daqui a pouco, mas basicamente alguns vão dizer, nós não podemos trazer isso para a nova aliança, uma vez que essa foi uma prescrição para Israel. Israel recebeu uma aliança e a igreja recebe outra aliança distinta da de Israel. Nós vamos responder a isso daqui a pouco, mas esse é um argumento chamado de dispensacionalismo, tá certo? Terceiro argumento, alguns dizem que existe uma incongruência entre a guarda de dias e o espírito do Evangelho. Então, o advento do Evangelho, da nova administração do pacto, faz com que a guarda de dias seja algo incongruente com o espírito, com a liberdade que o Evangelho trouxe. Esse é um terceiro argumento que é lançado. E por último, esse é o melhor argumento, realmente requer da nossa parte maior atenção. Alguns vão dizer que existem expressas abrogações da guarda de dias na nova aliança. Então, esses dois textos eu distribuí aí. Por favor, uma pessoa vai ler Colossenses 2,16, Romanos, e outra pessoa, Romanos 14:5. Leiam, por favor. Ninguém pegou o texto? Colossenses 2,16, Romanos 14:5. Ninguém foi por causa da comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de Páscoa. Socorro, lê o complemento do teu texto, que eu acho que tem uma parte que... Ninguém foi por julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou de sábado. Continue. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém faça hábito contra vós outros. Ok. Pronto. A parte que eu queria pegar é porque Paulo vai dizer, ninguém vos julgue por festas, lua nova, sábados, aí ele vai dizer, porque essas coisas foram sombras. Então, esse texto não parece claro? O Novo Testamento não está dizendo que os sábados eram sombra? Não tem que acabar então? Não foram abrogados? A gente vai responder a isso daqui a pouco. E o texto que Joselma leu vai dizer que um considera um dia, guarda tal dia, o outro guarda outro. Paulo vai dizer que cada um deve fazer isso para o Senhor. Então, a princípio, quando nós lemos esses textos, eles parecem textos claros, falando sobre a abrogação de dias especiais na nova aliança. Mas daqui a pouco a gente responde a isso, tá certo? Então, esses são os principais argumentos para uma advocacia da abrogação do quarto mandamento. Então, como é que nós respondemos? Como é que a fé reformada responde a isso? Como é que o presbiterianismo responde a esses argumentos? Então, eu vou trazer aqui alguns argumentos que são colocados pelos teólogos presbiterianos. Em primeiro lugar, irmãos, essa parte é importante. A unidade do pacto da graça e a inclusão do Shabbat, do dia de descanso, na lei moral, o faz, não é o fazem, o faz uma obrigação perpétua. Vejam, alguns dos argumentos que eu coloquei antes, eles têm a ver com teologia bíblica. Então, aqui a gente precisa falar um pouco de teologia um pouco mais avançada. Quando nós lemos, irmãs, a Bíblia, e principalmente quando nós consideramos a relação do Antigo e do Novo Testamento,
É impossível nós não percebermos que existe uma identidade entre eles, existe uma continuidade entre o que eles dizem, mas existe também uma descontinuidade. Existe também uma certa fissura, vou usar essa palavra aqui, existe uma certa diferenciação, uma descontinuidade entre o que é prescrito no Antigo Testamento e o que é prescrito no Novo. Todos nós aqui sabemos que muitas das coisas que foram ordenadas a Israel não mais são observadas por nós, como, por exemplo, a circuncisão. Então, como é que nós fazemos para concatenar essas continuidades e essas descontinuidades? Então, as tradições eclesiásticas vão construir sistemas teológicos que vão tentar harmonizar tanto as continuidades quanto as descontinuidades num sistema que seja harmônico, tá certo? O dispensacionalismo é uma tentativa disso. Nós, a Igreja Presbiteriana, ela não é dispensacionalista. O nosso sistema se chama de aliancismo. Aqui você deve lembrar lá da primeira aula que nós tivemos aqui sobre os 10 mandamentos, quando nós falamos da relação entre a lei e o pacto. Você lembra que nós ensinamos que Deus fez um primeiro pacto com Adão? Como é que esse pacto era chamado? Alguém lembra? Pacto das obras. Pacto das obras. Adão poderia obter a vida se ele praticasse a lei. Se ele obedecesse à lei, ele obteria a vida. Ele não fez isso, ele quebrou a lei moral, quebrou o mandamento de Deus, e Deus fez um novo pacto com o homem. Que pacto é esse? É chamado de pacto da graça. Esse pacto ele é firmado com os eleitos e tem como fiador, como garantidor o Senhor Jesus Cristo. Então nós, irmãs presbiterianos, nós lemos a Escritura com a lente do pacto da graça. Qual é a ideia? É que Deus fez um e apenas um pacto com o seu povo. Esse pacto é chamado de pacto da graça e que perpassa o Antigo e o Novo Testamento. Muito embora vá haver diferenças entre eles, o pacto é tão somente um. Então a gente consegue perceber isso em algumas conexões que o Novo Testamento faz com o Antigo. Por exemplo, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que você vai ter muitos filhos, em ti serão benditas todas as nações da terra. Vejam só, essa promessa ela tinha um aspecto físico, né, que veio em Isaac, na sua posteridade, mas o que é que Paulo, lá em Romanos 4, vai dizer sobre Abraão? Que aqueles que creem em Cristo são filhos de Abraão. Então vejam que a promessa é a mesma, o pacto é o mesmo. O pacto que é feito conosco em Cristo é o mesmo pacto que é feito com Abraão. Ou, por exemplo, Êxodo 19, quando Deus diz ao povo de Israel, vocês vão ser um reino de sacerdotes. O que é que Pedro vai dizer em relação à igreja? 1 Pedro 2,9. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Exatamente o que Deus disse a Israel. Então veja que a ideia é que há apenas um pacto. Deus não fez 2 pactos distintos, mas apenas um pacto com o seu povo, chamado de pacto da graça. No entanto, esse pacto passou por diferentes, aí a palavra é, administrações. Houve uma primeira administração, a do Antigo Testamento, que era baseada em sombras, em tipos, e há uma segunda administração que é baseada no cumprimento das sombras, na realidade. Mas em fundamento o pacto é o mesmo, tá certo? Por que é importante entender isso, irmãs? Porque quando nós entendemos que há apenas um pacto da graça, nós lembramos que o 4º mandamento foi colocado na lei moral. E a lei moral, ela é perpétua. Lembra daquilo que a gente estudou lá no primeiro estudo? Que Deus deu a lei moral a Adão na criação. A lei moral vem de onde? Da criação. Ela não vem de depois da criação. A gente vai ver daqui a pouco que o dia do Senhor, ele é originado na criação, no dia que Deus guardou quando Ele criou o mundo. Isso faz, irmãs, com que a lei moral seja uma unidade. Veja, a Bíblia faz questão de nos mostrar isso. Os 10 mandamentos foram escritos em quê? Qual foi o material em que Moisés escreveu? Pedra, não é isso? Isso significa dizer que se eu quiser quebrar um dos mandamentos, necessariamente eu vou quebrar todos eles. Não é isso? Não é isso que Tiago diz? Que quem quebra um mandamento quebra os 10. Veja, isso foi sabiamente simbolizado por Deus ao escrever em pedra. A ideia é que é uma unidade. Há uma unidade em toda a lei moral, tá certo? Então o nosso sistema teológico ele nos ajuda a entender isso, de que o dia do Senhor é uma obrigação
perpétua. Um segundo argumento é, o dia do descanso possui uma base criacional. Quem está com esse texto aí, por favor, leia Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Então veja, o dia do descanso remete à criação. Ele é anterior ao pecado. Alguns institutos são anteriores à lei, mas não são anteriores ao pecado. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão foi praticada por Abraão, lá pelos patriarcas, mas ela veio depois do pecado. O sábado não. O dia do descanso ele é anterior ao advento da queda. Um segundo argumento, irmãos, interessante, é que os patriarcas e Israel já observavam um dia entre 7 antes da entrega do decálogo, antes da entrega do resumo da lei. Então, quem abriu esses textos, quem ficou com esses textos, abre e lê, por favor, Gênesis 8, versos 10 e 12, Gênesis 29, 27 e 28 e Êxodo 16, 23 e 25 a 28. Gênesis 8, começando por Gênesis 8. Então vejam, Noé quando estava na arca e queria descobrir se já havia terra firme, ele começou, a gente conhece essa história, né? Você aprendeu no departamento infantil essa história. Ele soltava aves de quanto em quantos dias? 7 dias. A questão é de onde? Veja, uma época tão antiga na história da humanidade, de onde é que Noé retirou essa ideia de contar o tempo de 7 em 7 dias? Não há outra resposta senão da criação. As semanas com 7 dias são um dado da criação. Gênesis 29, 27 e 28. Então vejam que a gente está falando ainda do período dos patriarcas, eles já conheciam esse conceito que nós chamamos de semana. O que é uma semana? É um período de quantos dias? 7 dias. Veja, irmãos, tem uma coisa interessante. Eu já falei isso aqui uma vez, não sei se você já percebeu isso. A semana, ele é o único período, é o único período de tempo que não está baseado em fatores geológicos. É o único. Todas as outras formas de contagem de tempo estão baseadas no intercurso dos dados da natureza. Por exemplo, o dia. Como é que nós fazemos para contar? Ok. Então, esse é o momento em que Deus envia o maná, não é isso, para o seu povo, né? Codornizes mandam maná. Deus ordenou que o povo colhesse aquilo que havia sido levado durante 6 dias. No 6º dia, eles deveriam colher em dobro, para a provisão do 7º dia. Veja uma coisa interessante. Esse texto é Êxodo capítulo quanto? 16. Os mandamentos aparecem quando? Êxodo 20. Veja, a guarda de um dia em 7 é anterior, então, à prescrição positiva da lei. E aí alguns desobedecem, alguns vão lá colher no sábado, no dia do descanso. Veja, atente para a expressão que Moisés usa. Até quando vocês vão desobedecer meus mandamentos? Então veja que já havia um mandamento de guarda de um dia há muito tempo, porque ele diz até quando, e o povo já era também reticente em desobedecer esse mandamento. Então essas coisas nos mostram, irmãos, que a prescrição desse dia de descanso ela é anterior à entrega da lei, tá certo? Mais um argumento. Nenhum delito de natureza meramente cerimonial foi apenado com a morte no Antigo Testamento. A gente viu isso. A quebra do sábado era apenado com a morte. E se você pegar os outros crimes que recebiam a morte, todos eram de natureza moral. Não havia nenhum de natureza cerimonial. Certo? E aí a gente vem para os 2 últimos argumentos, caminhando para o final, tá certo? Mesmo sendo de fato livre das sombras e administrada de forma mais simples, a nova dispensação do pacto não se desincumbiu totalmente de sinais visíveis e obrigatórios da fé.
Então veja, esse é um argumento que quem é contra, né, de maneira especial, dispensacionalistas, trazem. O Novo Testamento ele é baseado não nas formas, mas na liberdade. E essa é uma coisa, irmãos, que a Confissão de Fé de Westminster vai ensinar, que a nova administração do pacto, ela tem menos sombras, na verdade ela nem tem sombras, mas ela tem menos cerimônias, no entanto restam algumas cerimônias. Isso é uma coisa, irmãos, que muitos evangélicos têm uma certa teimosia em entender. De maneira geral, nós temos essa ideia de que rituais são desimportantes, são incongruentes com o Evangelho, mas o Novo Testamento ordena rituais. Por exemplo, o batismo é um ritual, o culto é um ritual, a Santa Ceia é um ritual. Então veja, mesmo que a nova administração do pacto seja mais livre das cerimônias, ainda existem sinais visíveis e obrigatórios da fé. Nós ainda somos obrigados, por exemplo, a batizar, nós ainda somos obrigados a tomar a ceia. A gente não pode simplesmente substituir isso por outra coisa qualquer. Então, essa ideia de que tudo no Novo Testamento é somente espiritual e nada ritualístico, não é exatamente verdade. Um último argumento é, os textos neotestamentários que parecem abolir de maneira total a observância dos dias, que foi o que Socorro e Joselma leram, devem ser vistos à luz dos contextos nos quais foram escritos e de acordo com as heresias que visavam refutar. Então, qual é a questão aqui? Mas para a gente finalizar, já estou quase no horário. Esses textos que nós lemos aqui, que falam da abrogação de sábados, eles foram escritos em contextos específicos, tá certo? No caso, por exemplo, do texto de Colossenses, havia uma heresia, certo? Ali, a heresia de Colossos, que dizia que o homem, para encontrar Deus, para encontrar uma plenitude com Deus, precisava fazer várias coisas. Consultar os astros, consultar anjos, e uma das coisas que eles diziam é, você precisa guardar dias. Você precisa guardar dias. Uma coisa interessante nesse texto aí, é que você deve ter percebido que Paulo menciona juntamente três coisas. Ele vai dizer, ninguém vos julgue por festas, lua nova e, por último, sábados. Não é isso? Por que ele menciona essas três coisas? Festas, lua nova e sábados. Vocês lembram que um pouco mais atrás eu disse que no Antigo Testamento havia mais de um sábado, não era apenas o sétimo dia da semana, lembra que eu disse isso? Havia mais do que isso. Haviam feriados anuais. Havia dias, um dia por ano, em que Israel deveria parar. Por exemplo, Páscoa, festa dos tabernáculos e, por exemplo, também Pentecostes. Então, esses sábados anuais, eles são chamados de festas, tá certo? Mas havia também sábados mensais, que são chamados de lua nova. Lua nova acontece quantas vezes por mês? Uma, a princípio, né? É um intercurso mensal. E por último, os sábados semanais, que são chamados de sábados. Então o que Paulo está dizendo é que aqueles dias que foram prescritos no Antigo Testamento, aqueles específicos, eram sombra. A gente não precisa mais observar nenhum daqueles dias que foram prescritos ali no Antigo Testamento. A mesma coisa acontece com o texto de Romanos. Você perceba que no mesmo texto que Joselma leu, Paulo vai falar que alguns guardam dia, alguns comem alguma coisa e outros não comem. Do que é que Paulo está falando ali? Provavelmente, eu reconheço, irmãos, que esses são textos difíceis, mas os teólogos reformados têm respondido a esses textos dizendo o seguinte, Paulo deve estar falando da prática que algumas pessoas tinham de guardar dias de jejum. Provavelmente era isso, porque você veja que ele alia as duas coisas, dias de jejum. Havia pessoas que diziam que você era obrigado a guardar dias de jejum. Paulo diz que ninguém é obrigado a fazer isso. Você guarda se você quiser. Ele vai dizer, quem come, come para o Senhor. Quem não come, come para o Senhor. Quem guarda o dia, guarda para o Senhor. Quem não guarda, não guarda para o Senhor. Então, a resposta reformada é que Paulo deve estar falando desses casos específicos. Mas por todos os argumentos que nós mostramos, o mais acertado é dizer que a obrigação lá da criação de dedicar um dia a cada 7 ao Senhor, ela permanece. Isso vai ficar mais claro, irmãos, quando nós, daqui a algumas semanas, vermos como os apóstolos davam atenção ao primeiro dia. A gente vai ver que eles cultuavam no primeiro dia, que eles ordenaram que as ofertas foram entregues no primeiro dia, que eles chamaram esse dia de dia do Senhor. Tudo isso nos leva a crer que nós ainda temos um dia a guardar, a lembrar, em homenagem ao nosso Deus, tá certo? Então, por aqui nós ficamos, irmãs.
Nós vimos apenas esse tema da perpetuidade, vamos ficar por aqui. Na semana que vem nós vamos abordar um tema relacionado a isso, que é o tema do ativismo. O quarto mandamento ele acaba falando sobre ativismo, porque ele nos ordena a descansar, acaba confrontando esse nosso pecado. E na próxima semana, se Deus permitir, na outra, né, nós vamos ver por quais razões nós cristãos entendemos que o sábado, o sétimo dia, foi abrogado e foi substituído pelo domingo, tá certo? Por que é que nós guardamos agora, ou lembramos agora, não mais do sétimo, mas do primeiro dia? Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. Eu já vi aqui ser dito isso. Acho que a gente está errado, porque aqui está escrito sábado. Então era para ser sábado, não domingo. Então nós vamos explicar por que que não é o sétimo dia que é chamado de sábado, mas agora o primeiro. Mas até aqui, irmãs, eu consegui ser claro, deu para entender tudo, tá certo? Então nós ficamos por aqui. Semana que vem nós iremos, se Deus quiser, continuar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então até a próxima semana, se Deus permitir, Deus abençoe.